Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha reação com o diagnóstico de autismo da Manu. Foi no dia 14 de setembro de 2017, numa consulta marcada para as 14 horas. Eu lembro perfeitamente que era uma quinta-feira ensolarada. Eu recebi o diagnóstico e na hora eu acho que o impacto foi tão forte que eu não chorei, eu não fiquei triste, não demonstrei preocupação. Meu marido também a mesma reação que a minha. A gente iniciou a medicação da Manu com risperidona, então foi a primeira noite que a Manu dormiu a noite toda. Eu acho que eu e o meu marido estávamos tão cansados que a gente também dormiu a noite toda. No dia seguinte, na sexta-feira, eu não tinha como faltar no meu serviço e eu fui trabalhar. E parece que foi nesse momento que a minha ficha caiu. Eu queria poder contar pra vocês que eu aceitei super bem, foi tranquilo e eu corri atrás de tudo, mas não. Eu tive um impacto forte e nessa sexta-feira eu chorei o dia inteiro. Eu passei praticamente o dia todo trancada no banheiro do meu serviço chorando, e nos momentos que eu tava na minha mesa eu ficava escondida atrás do monitor do computador chorando, e as pessoas passando sem entender nada, porque até então eu não tinha comentado com ninguém que eu estava levando a minha filha num neuropediatra. Passei o final de semana, chorei bastante mesmo, e eu acho que foi muito bom eu não ter tentado ser forte desde o início, eu ter segurado o choro. Eu acho que eu precisava chorar e eu chorei. E esse choro, ele era uma mistura de desespero com, eu não sei se alívio seria a palavra, mas saber que a minha filha tinha um transtorno e que era uma coisa que nasceu com ela e que era para ser dela, em certa parte tirou um peso das minhas costas muito grande, porque eu sempre entendi que o comportamento da Manu era minha culpa, que não estava sabendo educá-la. Então, e muitas pessoas reforçavam esse pensamento em mim, de que era eu que não estava sabendo educá-la. E quando eu ouvi da neuropediatra que os sinais da Manu só não eram tão fortes porque eu cuidava muito bem dela, que eu e meu marido a gente cuidava muito bem dela, que a gente estimulou ela muito bem desde pequena, tirou assim uma tonelada das minhas costas. Porém, o medo do desconhecido foi muito grande. Eu não conhecia o autismo. Para mim, o autismo era uma coisa sempre num grau muito severo. Eu não conhecia que existiam autistas leves, moderados. Para mim, eram sempre casos severos, e severos assim de estar praticamente acamado, que seria uma criança que dependesse de mim para sempre. Então, eu imaginava que a Manu pudesse regredir a um ponto que ficasse vegetando. Realmente a minha ignorância sobre o autismo era muito grande. E o desespero também para correr atrás de tratamento também deixou a minha mente muito confusa. Então, assim, esse começo foi realmente muito turbulento para mim. Em nenhum momento eu questionei o diagnóstico. Eu aceitei, eu comecei naquele momento a pesquisar bastante, a ler muito, aprendi a pesquisar em fontes mais seguras, peguei algumas dicas da Neuro, a Neuro foi muito parceira, ela tirou muitas dúvidas, ela deixou o contato dela para que as dúvidas que fossem aparecendo eu pudesse entrar em contato com ela. E isso me ajudou bastante. Então, a questão de aceitar o diagnóstico foi muito fácil. Eu aceitei de cara, aceitei a necessidade de medicar ela de cara. Eu entendi que na minha situação, eu acho que medicação é algo muito pessoal, mas dentro da minha casa eu entendi que era necessário fazer isso, pelo bem dela e pelo nosso bem também, porque a gente também precisava estar bem para cuidar dela. Mas muitas vezes passava ainda aquele sentimento na minha cabeça de por que comigo?
passou várias vezes sentimentos ruins, que eu até tenho um pouco de vergonha de falar, mas acho que é importante falar para que outras mães que também tenham esse sentimento entendam que não se sintam culpadas, né? Então eu tinha pensamentos às vezes assim: por que comigo? Por que não com fulana? Por que fulana, que nem queria ter tido filho, engravidou e bebia, usava drogas, não se cuidou, e a criança dela nasceu perfeita e a minha nasceu autista, sendo que eu engravidei de forma natural, desejada, planejada, me cuidei na gravidez inteira. Por que comigo? E ao mesmo tempo que eu tinha esses pensamentos, na mesma hora me vinha uma sensação de culpa muito grande por estar pensando algo tão feio como esse. Graças a Deus, isso foi uma fase curta. Foi meio que uma fase, não foi de aceitar o diagnóstico, mas sim aceitar que isso tenha acontecido comigo. Foi o mais difícil para mim. A gente focou demais no tratamento da Manu. Então, muitas vezes a gente corria muito atrás das coisas, e o meu marido correndo de um lado, eu correndo do outro, e quando a gente achava as terapias, a gente tinha que ver como que a gente ia fazer para levar, já que os dois trabalhavam e tudo. E isso ocupou demais o nosso tempo, a nossa mente. Uma coisa que me ajudou demais foi o estudo. Eu comecei a pesquisar por conta própria, depois comecei a fazer alguns cursos sobre o autismo, porque eu queria, já que eu não tinha condição financeira de bancar uma terapia longa para Manu, semanal, eu queria continuar o estímulo em casa. Então eu comecei a pesquisar demais e comecei a gostar de aprender sobre o autismo. Então isso foi me ajudando demais. As redes sociais para mim foram muito importantes. O Instagram para mim, que foi a primeira rede social que eu fiz, foi muito bom, porque eu comecei o Instagram na intenção de ser meio que um diário para mim, onde eu postava alguma situação da Manu e narrava o que tinha acontecido. E aí eu comecei a encontrar outras mães e virou meio que uma corrente de apoio. E foi muito, muito bom para mim, sim, saber que eu não estava sozinha, saber que a minha linha de raciocínio era compatível com várias outras pessoas, incluindo com profissionais. Então, foi o que me ajudou bastante. Porém, é óbvio que eu tive que fazer, sim, algum acompanhamento, principalmente para tratar a ansiedade. Eu me tornei muito ansiosa. Até hoje, eu sempre tenho uma fluoxetina perto, porque eu tenho até hoje crises de ansiedade. Eu desenvolvi compulsão alimentar e até hoje eu tenho que me tratar disso. E eu acho que assim, dos males o menor, eu consegui aceitar rápido o diagnóstico, consegui aceitar a minha realidade, consegui aceitar que a minha vida mudou totalmente. Por sorte, o meu marido, ele andou na mesma direção que eu, e isso facilitou demais, porque ele não me deixava ficar sobrecarregada. Então ele sempre me apoiou bastante, eu sempre tentei apoiar bastante ele também. Então, fácil não é. Fácil não é. Eu até que faz bastante tempo que não acontece, mas até pouco tempo atrás eu ainda tinha, sim, alguns momentos de choro, principalmente depois de um dia muito difícil. Hoje a Manu tá com 5 anos, o diagnóstico dela foi com 2 anos e 7 meses. E a evolução da Manu foi muito grande. E essa evolução dela é o que tem me dado muita força, porque por mais difícil que seja, a gente consegue ver que tá no caminho certo. E eu tento me apegar a tudo que for positivo. Eu consegui mudar bem a minha cabeça hoje, graças a Deus. Apesar de todos os desafios, eu digo que o autismo me transformou. Ele me amadureceu bastante. Eu aprendi a dar valor a coisas que eu não dava. Eu aprendi a não perder tempo com coisas que só me desgastavam. E é isso, pessoal. Acho que fácil não foi, como eu já disse, né? Mas
foi importante passar. Eu acho que cada pessoa tem o seu jeito de lidar, então eu não julgo quem fala que teve luto, quem entrou em depressão, pessoas que renegam o diagnóstico. Eu não julgo mesmo, porque a gente tem que ver qual que é o amparo que essa pessoa tem. É muito fácil falar que é errado uma mãe não aceitar o diagnóstico do filho, que isso, que aquilo. Eu tendo o apoio da minha família, eu tendo o apoio do meu marido, eu tendo trabalho, eu tendo um convênio médico. E uma mãe que é mãe solteira, sozinha e numa condição financeira difícil, para ela às vezes é mais fácil negar a sua realidade. Então eu prefiro, em vez de julgar, tentar apoiar essa mãe e tentar não apoiar a sua decisão de não acreditar no diagnóstico, mas apoiar de pode contar comigo se você precisar conversar, eu tô à sua disposição, se você precisar de algum conselho, eu tô à sua disposição. E eu acho que é o que a gente precisa, se amparar. Julgamentos a gente recebe demais, e eu acho que nós mães de autistas não devemos julgar outra mãe e sim tentar ajudá-las. Então essa é a minha mensagem para vocês. Um beijão.